Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Páscoa, hoje, sábado, dia 11 de abril de 2026, sétimo dia da oitava da Páscoa, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 13 a 21. Naqueles dias, o chefe dos sacerdotes, os anciões e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instruções. Reconheceram que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram com que saísse para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si: o que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que as coisas não se espalhem ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo o apóstolo Pedro e o apóstolo João, ordenaram-lhes que de modo algum falasse ou ensinasse em nome de Jesus. O apóstolo Pedro e o apóstolo João responderam: julgai a vós mesmo se é justo diante de Deus, que obedecemos a vós e não a Deus. Quando a nós não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram o apóstolo Pedro e o apóstolo João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 117, versículos 1, versículos 14 a 15, versículos 16 a B, versículos 18, versículos 19 a 21. Dou-vos graças ao Senhor porque me ouvistes. Dou-vos graças, Senhor, porque me ouvistes. Dou-vos graças, Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e meu canto. Torna-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoam pelas tendas dos fiéis. Dou-vos graças, Senhor, porque me ouvistes. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou na mão da morte. Dou-vos graças ao Senhor porque me ouvistes. Abri-vos e abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta porta do Senhor. Por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Dou-vos graças, Senhor, porque me ouvistes. Dou-vos graças, Senhor, porque me ouvistes. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos nele e exaltemos. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do próximo dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, de qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos discípulos de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ela estava falando, que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência. Quando estavam indo para o campo, eles também voltaram e anunciaram isto aos outros. Também estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo e repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do coração,
porque não tinham acreditado naqueles que tinham visto e ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs reunidos para refletir a palavra do Senhor que acabamos de escutar, neste 7º dia da oitava do Natal. No livro tirado do Atos dos Apóstolos, naqueles dias os chefes dos sacerdotes, os anciões e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheceram que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si: o que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo. O fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Já no Salmo responsorial, o salmista nos diz: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoam pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Abri-me vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças ao Senhor, porque ouvistes e vos tornastes para mim a salvação. Já no Evangelho narrado segundo São Marcos, depois de ter ressuscitado na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu a Maria Madalena, ao qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo, e foram vistos por Maria Madalena, eles não quiseram acreditar nela. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram aos outros. Também estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé deles e pela dureza do coração deles, porque não tinham acreditado naqueles que tinham visto o Cristo ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho a todas as criaturas, para que todos creiam e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todos possam fazer parte da minha igreja, hoje e sempre. Amém.